espalhadas por 700 mil quilômetros quadrados do brilhante Oceano Pacífico Sul, 176 pequenas ilhas tropicais, que compõem o que é conhecido como Tonga, e uma, ao que parece, foi escolhida para a localização de uma estrutura antiga bastante surpreendente. Um dos monumentos megalíticos mais misteriosos do mundo, um antigo trilito, conhecido como Megalith Gate of Amunga. A principal explicação acadêmica para o site é a seguinte. A Amunga é um trilito megálito que foi construído por volta de 1200 DC, construído por um rei da época como a entrada de seu complexo real, Eketa. Como acontece com muitas estruturas antigas intrigantes e confusas na Terra. Se você se aprofundar mais do que as visões atestadas convencionais, muitas vezes desenterrará outra opinião, muitas vezes sugerindo uma história muito mais longa e surpreendente, situada muito mais atrás em nosso passado. E o Tonga Gateway não é exceção. Embora a arqueologia tradicional, através do folclore nativo e atualmente aceito, conhecimento cronológico dos habitantes anteriores da ilha, sugira que o Tonga Triliton tem apenas 800 anos de idade, existem 3 grandes problemas com esta conclusão. Até que, é claro, a erosão inevitavelmente ocorre, traçando uma linha entre uma característica arqueológica discernível e uma aparente geológica. O Tonga Gateway agora consiste em 3 lajes de calcário de coral, cada uma ainda pesando cerca de 40 toneladas. 3 elefantes bastante grandes na sala da arqueologia convencional. Como com todos os outros trilitos, espalhados pelo mundo, as capacidades primitivas documentadas durante as linhas do tempo históricas modernas continuarão a demonstrar falta de credibilidade aos contos fantasiosos ensinados pela escola dados para sua construção. Pelo contrário, esses locais indicam uma civilização outrora muito mais capaz, deixada em algum lugar no passado muito distante da Terra. Por exemplo, existem muitas lendas que ligam a Amanga Gateway para Maui. Como William Corliss astutamente colocou, Maui é apenas um rótulo colado em tudo que se encontra dentro do Pacífico Sul que não pode ser explicado. Além disso, para desmontar ainda mais a falsa narrativa pública, a própria pesquisa de Corliss, outros exploradores da ilha, juntamente com os estudos convincentes e abrangentes de Eric von Daniken sobre a ilha, descobriram que os ilhéus, embora dispostos a contar histórias fantásticas aos turistas, careciam de habilidades razoáveis de replicação em uma data posterior. Simplificando, eles estavam mentindo. De fato, embora eles falassem de um rei há cerca de 800 anos, as pedras maciças sendo uma porta de entrada para Ezeketa, após extensa exploração da ilha por muitas pessoas, especialmente atrás da porta de entrada, na qual todo o local está aparentemente focado, nenhum vestígio de um Aketa já foi encontrado. Alguns especialistas que estudaram os padrões de erosão nas pedras de coral apresentaram alegações de que o local de Tonga é uma ruína muito mais antiga do que se pensa atualmente e que, embora as pedras tenham uma aparência áspera hoje, elas eram muito maiores e também cortadas suavemente. Quadrados usando uma tecnologia antiga desconhecida. Isso, alguns afirmam, pode ter acontecido há 10, talvez até 100 mil anos atrás. O Amunga Gateway era alguma forma de portal estelar antigo? Por que colocá-lo exatamente onde está? Por que construí-lo exatamente como foi construído? Quem se daria ao trabalho de transportar tantos blocos de coral de 40 toneladas para esta pequena ilha, e então de alguma forma construir esta outrora enorme e misteriosa estrutura, alinhada como um portal que não levava a lugar nenhum? Ou fez? Existem muitos mistérios antigos ainda a serem desvendados no Antigo Egito. E embora raramente sejam compartilhados academicamente, o piso de basalto encontrado no Planalto de Gizé, sendo um desses recursos, localizado na base das grandes pirâmides, possui alguns dos fragmentos mais atraentes de máquinas avançadas antigas em qualquer lugar da Terra, sem falar no Egito. Além disso,
De fato, existem outras áreas no Planalto de Gizé que também exibem essas impressões digitais inquestionavelmente convincentes deixadas por uma tecnologia avançada antiga ainda não compreendida. Um desses lugares, conhecido como Abu Ghurab, é um lugar que muitos pesquisadores alternativos afirmam que poderia ter sido algum tipo de portal estelar antigo. Originalmente construído como um templo do Sol, construído para representar o poder ritualmente vivificante do deus Sol-Ra, foi um dos 6 templos construídos no local. No entanto, apenas 2 foram identificados, o Zurkol e o de Nayozera. Na base do local, no extremo oeste, também foi desenterrado um enorme obelisco que, segundo especialistas, simbolizava o local de descanso do deus Sol-Ra. A base do obelisco é um pedestal, com lados inclinados e topo quadrado. Tem aproximadamente 20 metros de altura e é construído em granito vermelho e calcário. As estimativas da altura combinada do obelisco e da base variam. Embora vários pesquisadores independentes acreditem que, quando a estrutura foi construída, a altura total do obelisco provavelmente estava entre 50 e 70 metros de altura. Uma altura e peso enormes para qualquer um dos antigos construtores egípcios atualmente atestados. Mas o que achamos mais intrigante em relação a este obelisco e, de fato, local antigo, ligando às anomalias avançadas localizadas no piso de basalto, são os enigmáticos furos encontrados no coração deste monólito e muitas das outras grandes pedras de granito que ainda sujam o local, os buracos sem dúvida concluídos usando algum tipo de ferramenta elétrica de alta rotação. Evidência clara e convincente de que quem quer que tenha criado esta obra antiga tinha acesso a tecnologias surpreendentemente avançadas. Além disso, o local também abriga uma série de enormes blocos de granito vermelho, cada um pesando várias toneladas. Curiosamente, esses blocos maciços também exibem os mesmos cortes de precisão estranha e superfícies extremamente bem polidas que também são encontrados em todo o Antigo Egito e suas pedreiras. Todas uma vez montadas em posição com uma precisão incrível, muitos investigadores concluíram depois de visitar o local, assim como as conclusões que ficam depois de explorar a antiga Baalbek, que quem colocou essas pedras maciças na posição tinha uma proeza tecnológica extraordinária. Por que a academia moderna continua negando tais verdades em favor de testemunhos tão mundanos e incompletos quanto as verdadeiras origens e construtores do Antigo Egito? Como podemos esperar que continuemos acreditando diante de evidências tão convincentes e esmagadoras de que esses locais foram meramente obra de nossos ancestrais mais modernos e manejadores de cobre? É, sem dúvida, altamente atraente. Quem construiu as grandes pirâmides? Por que eles os construíram? Se considerarmos os relatos egípcios conhecidos como precisos, muitas das estruturas antigas no Planalto foram projetadas em torno do tema da morte. Uma civilização que acreditava que quando o sol se punha, viajava por um submundo guardado por Anubis. Noutras culturas, que acreditamos serem sítios repovoados, ruínas construídas com saberes que agora mostraremos bem sucederam ao que estas gentes, que esculpiram as suas próprias identidades nessas estruturas, alguma vez possuíram. Os astecas, embora exibissem entendimentos primitivos semelhantes sobre o caminho do sol, compartilhavam curiosamente crenças semelhantes às dos egípcios. Animais específicos conectados a objetos astronômicos são vistos em todos os lugares. Essas semelhanças nas estruturas de crenças podem ser vistas como evidência de uma civilização marítima. Povos antigos cruzando oceanos, compartilhando seus sistemas de crenças uns com os outros. Essas pessoas que demonstraram artisticamente seu conhecimento limitado e fortemente supersticioso do universo, em todos esses locais antigos, selaram seu próprio destino como impostores para o homem moderno e perspicaz. Uma vez que alguém começa a explorar a precisão inacreditável, os alinhamentos astronômicos, os feitos aparentemente impossíveis de colocação de blocos, você aparentemente se depara com uma verdade controversa. Como poderia uma civilização, que claramente acreditava que a Terra não era apenas plana,
mas que todos experimentavam à noite ao mesmo tempo, poderia saber a informação que foi instilada na construção de tais locais, em particular o Planalto de Gizé. Agora deve estar ficando claro que os antigos egípcios, os incas, astecas, maias, etc., não construiu esses sites. No entanto, os sites ainda existem e sua função anterior ainda está por explicar. Por que tantas dessas civilizações, colocadas muito mais perto desses construtores originais do que nós, concordam que essas estruturas eram algum tipo de portal, permitindo a passagem de deuses, espíritos ou almas? Por que todas essas civilizações antigas, que sem dúvida adoravam os criadores originais do berço de seu povo, eram obcecadas por submundos, portais e portais estelares? A maioria das civilizações antigas tinha sistemas de crenças em torno da morte, da alma e de sua passagem. Mas é inegável a forte atração por portais e portais, que de alguma forma permitem a comunicação com uma aparente outra dimensão. Parece tão fortemente entrelaçado com as crenças desses povos antigos, que essas civilizações podem ter conhecimento de algo sobre essas estruturas surpreendentes que não temos. Portas falsas, por exemplo. Essas portas para lugar nenhum podem ser encontradas em toda a Terra, mas, curiosamente, elas são encontradas apenas entre as mesmas pedras extraordinariamente surpreendentes, que tantas vezes notamos como indicativas de um conhecimento perdido. Por que essas portas foram criadas? Eles sempre levaram a lugar nenhum? Ou havia algo extraordinário? Uma vez desencadeado por essa teia precisa de estruturas antigas, todas misteriosamente alinhadas em nosso planeta? Uma função pela qual muitas dessas civilizações antigas eram completamente obcecadas.